sociedade civil. Então, por exemplo, eu fui há um ano e pouco atrás convidado para uma coisa chamada Cineport, terceiro Cineport. Eu não sabia nem o que era. No Brasil, era em João Pessoa, Paraíba. Era o terceiro festival de cinema dos países de língua portuguesa. Ora, quem tinha criado isso? A CPLP não, algum governo não, foi uma fundação privada lá no Brasil que se articulou com os outros países todos, com Portugal, e fez esse negócio. Né? Depois fez uma segunda edição aqui em Lagos. Né? E depois a terceira já lá na Paraíba. E a coisa continua, está continuando. Quer dizer, esse tipo de coisa que precisa acontecer mais para que, de repente, a gente possa começar a ter uma integração cultural muito mais forte. E o IUP, bom, o IUP é tão complicado que não vai dar até tempo de falar sobre ele. Mas eu só quero dizer o seguinte, o que eu vou avançar aqui agora é uma ideia que eu não apresentei sequer oficialmente a CPLP, mas pela qual eu pretendo brigar muito. O IUP tem que ser profissionalizado. Nós temos, por exemplo, hoje, uma pessoa que dirige o IUP, angolana, que chega, não quero fazer nenhum tipo de crítica, mas que chega aqui na Assembleia da República, convidada para participar da audiência pública para discutir o acordo ortográfico e que combate o acordo ortográfico. Quer dizer, ela tem por obrigação, por ser diretora do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, de, obviamente, defender aquilo que foi assinado por todos os países da língua portuguesa. Ela disse, bom, a posição do IUP pode ser até famosa, mas a minha posição particular é a seguinte, aí passa a dizer. Ou seja, mas esse é um caso incidental, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que para evitar coisas como essa, o diretor do IUP teria que ser escolhido da mesma maneira que foi escolhido o diretor-geral da Secretaria, através de um concurso público internacional. Isto é a ideia que nós vamos jogar agora e que nós esperamos que possa progredir, sobretudo agora com Portugal, na presidência também da CPLP. De modo que, basicamente, de uma maneira um pouco atabalhoada, porque preocupado mais com o relógio, acabei falando muito mais do que devia, pode me desculpar, mas é isso mais ou menos, só para poder despertar algumas ideias aqui para vocês. Muito obrigado. Obrigado, embaixador Mauro Moreira, por este brilhante historial e levantamento das questões fundamentais que se colocam ao futuro da CPLP e dou imediatamente a palavra ao próximo interveniente, o Dr. Miguel Guiel. Antes disso, gostava apenas de dizer que no início cometi uma omissão ao não referir que esta sessão é promovida pelo BIL, mas tem o apoio, além da Associação Agostinho da Silva, obviamente, da Associação Bares Navegados, representada aqui por Mário Silva, e também da revista Nova Rede. Miguel. Obrigado. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer ao MIL ter-me convidado. Ainda estou sob o efeito das palavras do Dr. Lauro Moreira. Foi realmente uma palestra, uma conferência brilhante, tenho que querer dizer. O Paulo já disse que era brilhante, eu repito a palavra. E se o Dr. Lauro Moreira falou muito, eu acho que ele já disse tudo, eu vou falar menos, compensando mutuamente, também proporcionalmente à dimensão do Brasil e de Portugal. Até porque eu, de facto, não conhecia com o pormenor com que foi relatado aqui os 12 anos da criação, da existência do CPLP. Realmente a historiografia que apresentou é extremamente esclarecedora, bem como também a antevisão de um futuro que, por um lado, de um futuro que se antevê relativamente ridente e, por outro lado, também reparamos que temos uma pessoa, no caso do Dr. Lauro Moreira, como representante do Brasil na CPLP, de ideias firmes, sólidas e, sobretudo, claras, que é muito importante para não se repetir o que aconteceu com o que disse sobre o acordo de língua portuguesa, o representante angolano,
numa posição ambígua. Eu um dia fui a São Luís do Maranhão, um dia, quer dizer, já fui mais do que uma vez ao São Luís do Maranhão, mas uma vez fui procurar o Instituto de Língua Portuguesa e encontrei, de facto, uma portinha pequena que estava lá, que batia à porta e que ninguém me atendeu. Depois um dia ia em Olinda, ao lado daquela, onde fazem os bonecos de Olinda, o Carnaval de Olinda, agora não lembro o nome. Há uma outra portinha assim estreita também, e vi lá exatamente o Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Voltei a bater, tinham passado 3 ou 4 anos, também não estava lá ninguém. Parece que passados estes anos continuamos a bater e não está lá ninguém. Mas o mais importante é que não ter estado lá ninguém, é que agora, ao que parece, a partir das reuniões que têm havido do ponto de vista político, parece que vai estar lá, ainda continuo a dizer parece, claro, não posso dizer. Me permite só um esclarecimento. Na verdade, agora, depois de essas portas fechadas todas aí, abriram-se as portas numa casa muito simpática em Cabo Verde. A sede hoje do IUP é na praia. Uma casa rosa, casa roçada, casa rosa, e que é extremamente simpática e boa, agradável, dá para fazer muita coisa. Eu já tenho feito muita coisa quando vou ao Cabo Verde, faço conferência lá e tal, e projetamos filmes e tudo, mas infelizmente eu acho que quando não passa disso. Por enquanto. De qualquer maneira, penso que se depreendeu das palavras do embaixador Lauro Moreira que a lusofonia é uma espécie de oportunidade civilizacional. Portanto, eu faria a síntese, digamos assim. Estamos numa situação instável e um pouco desequilibrada, num certo sentido, mas também temos que ver que a lusofonia tem, no sentido prático organizacional ou no sentido institucional, a lusofonia, evidentemente, tem praticamente, nos anos que houve entre o encontro e o desencontro entre os portugueses, os angolanos, os brasileiros, os timorenses, etc. Mas do ponto de vista prático institucional e prático organizativo, estes 12 anos já podemos dizer que, de facto, foram um grande... já se chegou ao cabo não, ou falta chegar talvez ao cabo da Boa Esperança, e havemos de chegar certamente, havemos de dobrar o cabo da Boa Esperança dentro de alguns anos. E de facto, houve uma situação, deduzi, pela minha experiência também de ter viajado pelos países lusófonos, por alguns dos países lusófonos, constato que já foi ultrapassada uma situação imediatamente subsequente ao 25 de abril de 1964, ou se quiserem, até mais ou menos à década de 90, que era aquilo que o Eduardo Lourenço chamou um complexo de ressentimento, sobretudo dos países africanos e também, sobretudo dos países africanos e, digamos assim, de uma maneira justa, sobretudo dos países africanos, contra a política portuguesa, principalmente a política do Estado Novo. Identificada a uma certa distância, identificada com a política do todo português, de todo o Estado português, quase que eliminou as pontes de diálogo que deveriam existir entre Portugal e esses países africanos. Porque justamente nem Angola, nem Cabo Verde, nem Guiné, nem Moçambique se ouvia falar de Agostinho da Silva, se ouvia falar de todos os pensadores que apostavam nesse